Vamos lá. Gente, bom dia. Só a Isadora, o Murilo ainda está conectando ali, tá? Como eu estava falando para vocês, a nossa aula de hoje vai ser Revolução Inglesa, tá? Que é para a gente poder entender o processo que a Inglaterra vai ter antes da eclosão da Revolução Industrial na Inglaterra, onde ela vai ser a primeira a ter essa Revolução Industrial dentro do seu país. Mas para a gente entender, a gente precisa entender o processo que levou isso. E nós temos dentro da Inglaterra as revoluções inglesas, que são duas, basicamente, que vão acontecer nesse século XVII aí até o século XVIII, onde eclode a Revolução Industrial, né, e o Iluminismo que a gente viu na nossa última aula, em sala de aula, que fala um pouquinho da corrente iluminista, tá? Então, no livro de vocês já tem a Revolução Industrial, que vai ser o nosso próximo assunto, mas hoje nós vamos falar sobre a Revolução Inglesa, tá? Que é a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Mas para a gente entender tudo isso, nós temos que ter uma observação para entender que dentro da Inglaterra, tá todo mundo ouvindo? Que dentro da Inglaterra vai acontecer, vai passar um processo de dinastias. A gente vai ver que o governo da Inglaterra ele vai ter duas dinastias principais, que é a dinastia Tudor e a dinastia Stuart, que vai ser a que vai governar até o fim, onde vai eclodir as duas revoluções, que é a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, até que Guilherme de Orange, deixa eu admitir a Luana aqui, até que Guilherme de Orange assume o trono inglês e vai instaurar dentro da Inglaterra o que nós chamamos de monarquia parlamentarista, onde o parlamento tem o total governo e claro que essas ordens vão ser lideradas pelo rei, ou seja, o rei sai de cena como sendo seu principal, dentro da monarquia absolutista, como nós vimos, nós temos o rei mandando e desmandando. Já nessa monarquia que vai se instaurar dentro da Inglaterra, após essas revoluções, a gente vai ter o contrário. O parlamento manda, o parlamento tem o total controle e o rei ele só direciona as medidas que o parlamento impõe dentro do território inglês. Ok? Até aqui entenderam? Então a gente vai continuar. Eu coloquei aqui no quadro, não sei se dá de ver, que as duas dinastias principais que vai ter dentro da Inglaterra vai ser duas. A dinastia Tudor, tá bem lá para vocês, tá? Que nós vamos ter dois principais monarcas dentro dela, que é Henrique VIII e Elizabeth I. Já na dinastia Stuart, vai ser essa briga de dinastias aí para ver quem é a crise sucessória dentro da Inglaterra vai se dar entre essas duas dinastias, né? E a dinastia Stuart vai ser, nós vamos ter Jaime I, na primeira etapa dessa divisão aí, nós vamos ter Jaime I, que vai assumir o trono após a morte de Elizabeth I, e o filho dele, Carlos I, quando Jaime I morre, ele assume esse poder. E aí a gente vai ver que vai eclodir a guerra civil dentro da Inglaterra, a Revolução Puritana vai ocorrer, e nós vamos ter uma figura aí, uma nova figura que vai surgir dentro do governo, e só mais lá adiante que vai voltar novamente a segunda fase da dinastia Stuart. Tá travando muito, professora. E a internet não está colaborando. Mas eu vou tentando falar bem compassadamente, qualquer coisa a gente volta na explicação, não tem problema nenhum, tá? Então, o que acontece? Como eu estava falando para vocês. Começa-se com Jaime I e Carlos I. Depois tem uma pausa de poder da dinastia Stuart, que vai surgir uma nova figura de Oliver Cromwell, né, dentro do parlamento, que ele vai ser o líder dessa revolução, ele vai instaurar dentro da Inglaterra a primeira e única república. A gente sabe que até hoje a Inglaterra ela é uma monarquia, né? Isso, claro, mas mudou o tipo de monarquia que precede a Inglaterra hoje do que ela era antes. E mais lá na frente a gente vai ver que vai ter a retomada do poder da dinastia Stuart, que aí nós vamos ter no poder novamente Carlos II e James II, que vai dar início, dar continuidade ao governo Stuart dentro da Inglaterra. E só vai acabar essa dinastia Stuart quando Guilherme de Orange, que é o monarca da Holanda, vai assumir o trono inglês devido a vamos dizer,
um plano de governo, né, um ataque do governo do parlamento inglês, juntamente com o parlamento holandês, que vai destituir Jaime II do trono e vai colocar Guilherme de Orange no trono inglês. É ele que vai instaurar dentro da Inglaterra, tirar ela de uma monarquia absolutista, que até então era, para instaurar uma monarquia parlamentarista, ok? Então, a gente vai dar continuidade. Então, a dinastia da Inglaterra, a Inglaterra no século XVI, XVII, vamos dizer, ela era governada primeiramente por essa dinastia que eu coloquei para vocês, a Tudor, que vai iniciar lá com Henrique VIII, né? Quando Henrique VIII ele vai romper com a Igreja Católica, que até então a gente viu que durante o período feudal, todinha, Idade Média, a única instituição religiosa que existia era o catolicismo, o cristianismo. A Igreja Católica era a predominante. Então, quando Henrique VIII, a reforma protestante, com Martinho Lutero, claro, vai eclodir em várias outras regiões, como a Alemanha, como a própria Inglaterra e entre outros. Na Inglaterra, o que vai acontecer? O rei Henrique VIII, que era o monarca que estava governando, ele vai ter algumas discussões com a Igreja Católica, que então era vigente, a principal religião que existia. Então, ele vai, né, discordar de alguns pontos de vista da Igreja, e a Igreja também vai discordar de alguns pontos de vista que ele tinha. Então, com base nessa discordância, ele vai romper, ele quebra o laço que ele tinha com a Igreja Católica. Só que para acontecer isso, claro que esse rompimento não foi simplesmente do nada. Henrique VIII ele era casado com Catarina de Aragão e ele queria se divorciar para casar com outra mulher, que era Ana Bolena, se não me engano. E aí o que acontece? A igreja ela recusa dissolver o casamento dele para ele casar novamente. E ele utiliza essa recusa do Papa como um pretexto para romper com a igreja. Mas claro que ele não fez somente isso por quesitos emocionais, românticos, né? Ah, não, ele não quis, então eu vou sair da igreja. Não, ele utilizou isso como um pretexto, uma motivação. Mas claro que por baixo disso existe um plano de fundo, que era a questão que a Inglaterra queria ter autonomia política e econômica, porque a igreja, ela querendo ou não, ela participava dos debates políticos e econômicos dessa região, devido ao acúmulo de capital que ela tinha, o poderio que ela tinha, né, da sua população. Então, o que acontece é que ele usa esse pretexto para romper com a igreja, ele rompe com a igreja. E ele cria dentro da Inglaterra uma nova religião chamada de anglicanismo, que é a igreja anglicana, que até hoje existe dentro da Inglaterra. Então, Carlos, tanto o nome que a gente esquece. Então, Henrique VIII vai ser o responsável por dissolver a igreja católica de dentro da Inglaterra e criar essa nova igreja, aonde ele se torna o soberano da igreja. Ele une o útil ao agradável. Com essa nova religião, ele se coloca como centro, ele desmanda e desmanda, ele não precisa pedir opinião para a igreja, ele não precisa entrar em acordo com a igreja para decidir aquilo que ele quer, ele pode fazer porque ele é o líder político e religioso da igreja. Ou seja, dentro da igreja católica tem uma hierarquia, o Papa está no centro, então o Papa ele decide para quem ele vai dar o seu apoio ou não. E quando ele tira o Papa do centro e coloca ele mesmo, o rei, como centro, ele não precisa pedir opinião para ninguém. Ele pode fazer aquilo que ele quer sem precisar pedir apoio. Então, é isso que acontece. Então, quando ele separa-se da Igreja Católica... Não sei se é só para mim, mas está falhando. Está falhando? Mas conseguiram entender até aqui? Está secando. E aí, o que acontece? Repetindo. Então, ele se separa da igreja... Está falhando muito. É a internet aqui que está horrível. Todos os professores acessando aí, dá um bug na net. Vamos lá, continuando. Tá, agora voltou o áudio, todo mundo me ouvindo? Depois a aula vai estar lá, tá? No canal, para todo mundo assistir. Continuando lá. Então, quando ele rompe com a igreja, ele cria essa nova religião, começa a ser uma nova tomada de poder da Inglaterra, onde ele vai prevalecer. E aí ele vai instaurar alguns acordos. E aí, quando ele morre, vem ao trono a sua filha Elizabeth I, que também vai defender o anglicanismo, vai continuar com a ideia religiosa do pai.
Só que Elizabeth I, ela vai, como pode dizer, dentro do seu governo, ela vai fazer algumas medidas, né, que vão levar à insatisfação da população. Só que como ela não deixa herdeiros direto, esse trono ele vai ter que passar para alguém mais perto. E como é uma monarquia, o poder ele é herdado e não dado, como na República, esse poder ele tem que ser passado para alguém mais perto. E o parente mais próximo que Elizabeth I vai ter vai ser o seu primo, Jaime, que ele era escocês. Então, né, Elizabeth I, ela vai... Quais são as tomadas que Elizabeth I vai desenvolver na Inglaterra quando ela assume o governo de seu pai? Primeiro, ela vai fazer aliança com a burguesia mercantil. Por quê? As outras monarquias europeias da Europa, elas já tinham se alavancado na questão da expansão marítima, já tinham uma economia sustentável dentro do seu território, e a Inglaterra até então não. Ela se permaneceu estável dentro do seu território. Não buscou novas descobertas para aumentar a sua economia. Então, ela estava tendo como se pode dizer, um atraso de capital. Então, quando Elizabeth I assume o poder, a primeira coisa que ela faz é fazer aliança com a burguesia mercantil, com os comerciantes marítimos. Professora, tá falhando muito. Repetindo o que eu estava falando. Então, Murilo, meninos e meninas, Professora, tá travando muito mesmo. é a internet, tá? Credo. É lento. Aí tem um monte de computador conectado, os outros professores também estão dando aula, né? Aí faz isso. Mas a gente vai tentando devagarinho até conseguir, tá? Continuando o que eu estava falando. Professora, tá falhando, não tô entendendo nada. Eu vou voltar lá. A gente aguarda uns minutinhos. Todo mundo me ouvindo agora? Todo mundo me ouvindo? Agora sim. Tá? Continuando lá que a gente estava falando. Então, vou repetir. Não, pra mim tá falhando. Tenta desligar o teu áudio e ligar de Agora falhou mesmo. Murilo, tenta ligar o teu áudio e desligar, que às vezes dá certo. Tá indicando aqui que sua internet tá ruim. É porque a gente está na escola, né? E aí a internet daqui não é 100%. Novidade. E aí, como todos os computadores dos outros professores também estão em salas de aula, aí quando conecta todo mundo, dá bug. Voltei. Voltou, tá? Até agora, tava só eu praticamente e o Rafa dando aula no Zoom. Aí agora conectou todo mundo. A internet vai embora. A gente vai devagarinho até que a gente conseguir. Voltando ao que eu estava falando. Algumas medidas que Elizabeth I vai tomar quando ela entra em cena no governo vai ser, primeiro, fazer alianças com a burguesia mercantil, para que tenha a expansão marítima e comercial da Inglaterra, já que os outros países já tinham começado a sua expansão marítima e a Inglaterra ainda não tinha. Então, ela faz essas alianças com a burguesia para tentar fazer com que a economia inglesa também crescesse. Outra medida que ela vai fazer aqui vai ser os empréstimos ao parlamento. Ela vai pedir empréstimos ao parlamento, né? Onde o parlamento era uma assembleia, vamos dizer assim, onde existiam lá os nobres, a aristocracia inglesa e também algum É representante. câmera lenta agora. Aqui, devagarinho. Tá horrível, mas a gente vai devagarinho, qualquer coisa vocês falam que a gente repete. Então, o segundo ponto, ela vai pedir empréstimos para a burguesia, para o parlamento, perdão. Ela vai pedir empréstimo para o parlamento, para que esse parlamento faça empréstimo, dê dinheiro para que ela possa investir na expansão marítima, com o objetivo de trazer capital para dentro da Inglaterra. Só que esses empréstimos aí que vai acontecer? Ela tem esses empréstimos, o parlamento ele exerce, dá esses empréstimos para ela, só que ela vai ter que se desfazer de alguns patrimônios da coroa para pagar esse empréstimo. Aí que nós vamos ter a venda de algumas principais, vamos dizer, relíquias de dentro da coroa para que ela pudesse pagar esses empréstimos que ela havia
tido com o parlamento, que era a assembleia que vigorava dentro da Inglaterra, onde essa assembleia ela tinha uma divisão. De um lado nós tínhamos a Câmara dos Lordes e do outro a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes, que era o parlamento, eu vou até colocar aqui para vocês, parlamento, porque vai cair na prova de vocês, tem questões do Enem que falam sobre isso, tá? Então a gente tem duas divisões do parlamento. De um lado, depois eu tiro uma foto, do lado eu vou ter as Câmaras dos Lordes, todo mundo ouvindo? Que vai ser aonde, vamos dizer, quem é que fazia parte da Câmara dos Lordes? A aristocracia inglesa, os nobres, os cavaleiros que faziam parte do exército, ou seja, as pessoas de grande porte que tinham uma autonomia dentro da economia, dentro da sociedade inglesa. Do outro lado, eu vou ter o que? A Câmara dos Comuns, que o próprio nome diz, que o próprio nome já diz. Deixa eu só colocar o carregador aqui, está descarregando nós. Rapidinho. Já voltei. Todo mundo me ouvindo? Continuando lá na sala, né? Então, como eu estava falando, do outro lado temos a Câmara dos Lordes, que o próprio nome já diz, onde é a Câmara dos Lordes, Câmara dos Comuns, perdão, tinha falado aqui. Então, a Câmara dos Comuns, deixa eu admitir o Murilo aqui. Então, a Câmara dos Comuns vai ser formada pela sociedade, alguns membros que vão ser escolhidos da sociedade da minoria, onde não tinha tanto direito de participar dessa assembleia, do parlamento. Então, o parlamento em si, o parlamento inglês, ele era constituído de duas divisões. De um lado, a Câmara dos Lordes, que era a nobreza inglesa, e do outro lado, a Câmara dos Comuns, que era a sociedade menos privilegiada, dizendo assim, que constituiu uma única assembleia chamada de parlamento, tá? Então, continuando lá. Então, quando Elizabeth assume esses empréstimos, ela precisa pagar. E para que ela possa quitar esses empréstimos, ela começa a vender as relíquias da coroa. Ela começa a vender parte do, vamos dizer, do domínio da coroa, do orçamento da coroa, para que ela pudesse quitar essa dívida que ela tinha tido com o parlamento quando ela pede os empréstimos, não é isso? Então, Elizabeth, ela vai morrer, ela consegue administrar, consegue ter uma infraestrutura econômica dentro da Inglaterra devido a ela, mas quando ela morre, ela não deixa herdeiros diretos, ela não teve filhos, dizendo assim. Então, esse trono precisa ser assumido por alguém. Então, o parlamento ele vai procurar quem é mais próximo, parente mais próximo dela, para assumir o trono inglês aí. E aí que se dá fim à dinastia Tudor, que eu havia falado para vocês, que governou a Inglaterra durante um bom tempo, com a morte de Elizabeth I, e surge dentro da Inglaterra uma nova dinastia chamada de Stuart. É aí que a dinastia Stuart vai assumir o trono inglês com Jaime I. Ele vai ser escocês, ele vem para a Inglaterra para assumir o trono. E ele vai, logo de imediato, quando o parlamento coroa ele como rei inglês, a população ela vai ter uma insatisfação, não vai aceitar muito ele, porque ele vem de uma outra cultura, né? Isso, ele vem de uma dinastia escocesa, que até então era tudo que estava administrando, que foram dois principais monarcas, tudo, e agora a Inglaterra está sendo dada para vamos dizer, um rei estrangeiro. Mesmo que ele tenha parentesco com Elizabeth I. Então, ele vai ter um pouquinho de revolta, a população não vão querer aceitar ele de imediato, só que ele vai assumir o trono. E quando ele assume o trono, ele continua com a religião principal, predominante, que era o anglicanismo,
Só que ele vai começar a ter uma perseguição contra os católicos e os puritanos. Quem eram os puritanos? Eram, vamos dizer, eles seguiam o mesmo pensamento de João Calvino, os calvinistas, mas eles eram mais radicais na sua concepção. Eles queriam uma religião mais pura, dizendo assim, diferente dos presbiterianos, que eram o mesmo ramo, mesmo pensamento, vamos dizer, de João Calvino, quando ele instaura, né, o calvinismo, a teoria da predestinação e tudo, lá na Reforma Protestante. Só que eles não são tão radicais, eles são mais perceptivos a aceitar as diferenças entre as religiões. Já os puritanos não, eles são mais radicais naquilo que eles acham e eles querem, de toda forma, colocar esse pensamento deles dentro da corrente que eles seguem, né? Então, Jaime ele vai começar a perseguir. Ele persegue os católicos e persegue os puritanos, porque dentro da Inglaterra não existia somente o anglicanismo. Claro, que a gente viu quando o Henrique VIII ele rompe com a igreja, existia o catolicismo. Então, muitos desses cidadãos, eles vão continuar seguindo a sua ideia de catolicismo. Também, devido à Reforma Protestante, nós vamos ter a concepção do anglicanismo, que vai ser a nova religião que vai ser instaurada na Inglaterra. Também temos os puritanos e os presbiterianos também. Então, existe uma diversidade de religião dentro da Inglaterra. Só que a principal é a anglicana, que tanto Henrique VIII como Elizabeth vão assumir. Quando Jaime assume também, ele continua com o anglicanismo. Só que ele vai ser um pouquinho mais forte, mais autoritário, dizendo assim. Ele vai perseguir os católicos e os puritanos devido a esse modo de pensamento de cada um deles. Também, outra medida que ele vai tomar, ele vai elevar os impostos. Ele vai começar a cobrar grandes impostos dentro da Inglaterra. E com isso vai começar a ir contra o parlamento. Então, o parlamento ele vai começar a se pronunciar contra as medidas que o rei estava tomando. Porque Jaime II, ele acreditava no poder da teoria do divino dos reis. Ou seja, ele acreditava que o poder absolutista é único. O rei manda e desmanda. Então, ele não queria que o parlamento estivesse ali de comum acordo, porque o parlamento, ele meio que fiscalizava o que o rei fazia. Só que o parlamento também queria ter independência dentro das ordens do rei. E como não existia vamos dizer, esse comum acordo entre o parlamento e a coroa, começa as divergências entre eles dois. Quando começam essas divergências, um quer defender o seu lado. Então, aí o que Jaime faz? Ele vai lá e fecha o parlamento. Acaba com a Assembleia, já que vocês não querem seguir minhas ordens, dizendo assim, né? Eu vou fechar vocês e pronto, eu vou mandar eles mandar. Então, ele fecha o parlamento. Quando ele fecha o parlamento, a Inglaterra, ela entra em constante insatisfação popular. E o parlamento, como é esperto, ele vai utilizar dessas motivações que ele levou, dessas imposições de poder dele, para trazer mais apoio popular para a causa dele. E aí Carlos I vai entrar em cena quando Jaime I morre, e ele vai continuar com a mesma ideologia que o pai dele, o absolutismo monárquico dentro da Inglaterra. O que é que vai acontecer? Ele vai começar também a aumentar os impostos, ele vai começar a ter briga com o parlamento, a briga entre o parlamento e a coroa vai ser muito grande, e é esse um dos motivos que vai gerar a guerra civil dentro da Inglaterra, que é a discussão, a divergência de ideias entre o parlamento e a coroa, que era o rei. Então, uma das coisas que Carlos I vai criar vai ser uma lei que era o Shipmolding, que vai ser um imposto que ele vai cobrar de toda a população, não importa se é nobre, se é pobre, se é burguês, se é comerciante, todo mundo vai pagar a mesma quantidade de impostos. Então, isso vai bater de frente novamente com o parlamento. E como a população já estava tão insatisfeita com a ideologia que ele estava tendo, que ele vai continuar a perseguição, ele vai querer implantar dentro da Inglaterra realmente a única religião que era o anglicanismo. Ele vai ser mais radical que o pai dele, né? Isso. Já que era predominante, a partir de agora ele quer colocar o anglicanismo como única religião. Então, vai bater novamente contra o parlamento e contra as outras religiões que tinham seus seguidores. E com isso, eles vão começar a degladiar. Então, eclode dentro
E outra medida que vai levar também satisfação popular vai ser quando ele vai casar com a nossa Henriqueta, que ela era católica, e ela vai querer começar também a ideologia. Então, já que ele queria, vamos dizer, expulsar os catolicistas de dentro da Inglaterra, como é que ele casa agora com uma pessoa católica? Então, começa essas divergências, né, de opiniões, de tomadas que ele tinha dentro da Inglaterra. Então, o parlamento decide se posicionar. E quando o parlamento se posiciona, quer cobrar a medida desse rei, ele vai lá e fecha o parlamento. Ele entra lá e, a partir de agora, eu vou fechar o parlamento de novo. Por quê? Quando ele já em primeiro fechou o parlamento, mas quando ele morre, o parlamento ele volta a funcionar. Só que aí, agora, sobre a figura do Carlos I. Então, quando eles começam de novo a ter divergências de opiniões que não estão seguindo o mesmo caminho, ele vai e fecha o parlamento de novo, para que ele não possa não ter apoio da população contra ele, com medo de uma represália, dizendo assim. Então, quando ele invade o parlamento, para fechar o parlamento, ele instaura dentro da Inglaterra a Guerra Civil Inglesa, que é a briga do parlamento contra a coroa. E aí que é que vai surgir nosso termo de Revolução Puritana, aonde a camada popular insatisfeita vai se juntar com o parlamento, né, que é a Câmara dos Comuns, que era a Câmara que tinha os membros da mais pobres da nobreza, dizendo assim. E claro que a Câmara dos Lordes, que também fazia parte do parlamento, vai se juntar à Câmara dos Comuns para guerrear contra o nosso Carlos I. Então, eclode a Guerra Civil, durante anos e anos eles começam a guerrear entre si. Claro que aí nós vamos ter a tomada, que vai surgir dentro dessa Revolução Puritana, que vai se dar, que o próprio nome já diz. Revolução Puritana é porque a maioria vai ser apoiadores do puritanismo. Então, vai se chamar Revolução Puritana. Então, quando eles assumem, um cara aí vai nascer dentro dessa rebelião, chamado de Oliver Cromwell. Oliver ele vai ser representante do novo exército, de novo tipo, que vai ser o exército da Revolução Puritana contra o governo do rei. Então, eles vão começar a degladiar, e aí o parlamento vence a guerra entre o parlamento e o rei, é isso, e coloca-se a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes agora como único representante. Carlos I vai ser decapitado após todo esse conflito aí, que vai durar basicamente quase 10 anos de conflito. Ele morre, quando ele perde a guerra, ele morre. E aí começa uma nova divergência entre o parlamento. O parlamento se junta para tirar o rei do poder. Mas quando eles vencem, há uma discordância entre a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, que formam o parlamento. Por quê? A Câmara dos Lordes queria voltar o poder real, ou seja, eles querem buscar um novo representante monárquico para comandar a Inglaterra. Já a Câmara do Comum, eles não querem isso, eles querem que a burguesia tenha vez agora, que eles possam eleger um representante para eles. E aí, a Revolução Puritana se ocorre em 3 fases que eu falo. O Murilo quer que aceite ele. De novo. Peraí. Eu sei que tá travando muito. Até agora todo mundo tá entendendo? Ó. Até aqui vocês entenderam? Hum. Mais ou menos, né, Lu? Não. Travou de novo. Fica toda hora travando, para e volta. Cadê o Murilito? Vamos lá, continuar, né? Qualquer coisa, vocês assistem lá no canal a aula. Então, como eu estava falando, então a Revolução Puritana, ela se dá em 3 fases. Eu gosto de falar isso que é para a gente entender todo o contexto, né? Ela se dá a primeira fase com a Guerra Civil, onde eles vencem. A Revolução Puritana vem, o parlamento vence em si. O Murilo saiu?
Ele tava me mandando mensagem que se a senhora aceitar ele, porque a internet tinha caído. E lá tava 2G só. Manda ele mandar mensagem de novo, que eu não tô vendo ele aqui no. Eu mandei ele entrar de novo. Bora ver, né, se ele vai ver tempo antes de acabar. Que eu não- Rapaz, continua, professora. Pois é, não vi. Bora ver. Quando ele mandar, eu aceito. Continuando lá. Então, a primeira fase vai se dar quando o parlamento vence. E aí vai ter a discordância entre as duas divisões, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. Porque a Câmara dos Lordes queria a volta da monarquia. E já a Câmara dos Comuns queria que a burguesia comandasse agora. Então, a primeira fase da Revolução Puritana se dá isso, a divergência entre opiniões. O parlamento se une para vencer a coroa, que era o rei. Só que agora eles têm uma discordância. Então, eles vão começar um conflito entre eles mesmos. Não é isso? Onde a Câmara dos Comuns ela vai sair vencedora. E aí o parlamento ele vai ser constituído apenas por uma Câmara, que é a Câmara dos Comuns. Dando início à segunda fase, que é quando o Oliver Cromwell ele vai ser colocado como líder dessa revolução. Ele vai comandar agora a Inglaterra. Então, ele começa a comandar, ele ganha a guerra entre o parlamento, entre duas câmaras, para a burguesia, e a burguesia começa a comandar agora. É a vez da burguesia mandar, é a vez da burguesia governar, instaurada na Inglaterra. Então, a primeira coisa que ele faz, ele instaura na Inglaterra, ele deixa a monarquia absolutista, que até então era vigente, e instaura a primeira e única república que a Inglaterra vai ter para o próprio governo dele. Então, ele vai começar a fazer uma série de medidas, ele vai começar como um cara bacana, ele vai ajudar a Inglaterra a se reerguer, vai trazer muita gente que era desfavorecida a ter um apoio popular. Só que no meio do caminho, ele se perde também. Por quê? A burguesia, que era a Câmara dos Comuns, vai começar a ter discordância com ele, do ponto de vista dele. Por quê? Ele vai querer ser mais autoritário. Então, ele vai se tornar, dentro da Inglaterra, um ditador. Tanto que quando ele começa realmente, a burguesia começa a ir contra as decisões políticas dele, ele vai lá e fecha o parlamento novamente. Ele acaba de vez com o parlamento e ele se auto-intitula o Lorde Protetor da Inglaterra. Quando ele faz esse... Então, quando ele fez o parlamento, ele se auto-intitula, contar para vocês, de Lorde Protetor da Inglaterra. Então, com esse título, ele começa a mandar e desmandar. Só que, ao mesmo tempo, existe uma ambiguidade no título dele. Como é que ele vai ser um protetor se ele começa a ditar as regras para a sociedade, para a população? Então, ele se torna um ditador. Então, ele foge do rumo de pensamento que ele tinha em relação a proteger a Inglaterra. E, com isso, o parlamento foi fechado, vai ficar muito chateado com a Bolsonaro, porque eles que deram o poder para ele, né? Quando eles tiram o cargo primeiro do poder. Eles querem uma melhoria dentro da Inglaterra, mais, vamos dizer, mais burguesa em vez de monárquica, só que ele não segue o mesmo pensamento. Então, numa fase da vida deles, do processo todinho, eles se separam. E aí, ele instaura a própria burguesia que colocou ele no poder, tenta tirar ele do poder. Só que ele morre e quem assume o governo vai ser o sucessor dele, que vai ser Richard Cromwell. Só que como Richard não tinha tanto apoio popular assim, a burguesia estava chateada com o que o pai dele tinha feito, eles não vão dar esse apoio popular para ele. O que é que vai acontecer? Ele sai do poder e aí o parlamento ele volta de novo com tudo, trazendo a restauração monárquica para dentro da Inglaterra. Ou seja, a gente viu que no primeiro processo ela era monarquia absolutista com a dinastia Tudor e a dinastia Stuart, e depois ela passa por um processo de república com Oliver Cromwell, e agora ela volta novamente a ser monarquia, que aí nós vamos ter a segunda fase da dinastia Stuart aí, que vai ser
Carlos II, que vai assumir o poder. Lembra que ele fugiu da guerra quando Oliver Cromwell assume o trono. Ele foge, com medo de morrer, claro, porque o pai dele já tinha morrido. E aí, quando o parlamento ele volta, Oliver Cromwell morre. Richard ele é colocado no poder, mas como ele não tem o apoio popular, ele sai desse poder, o parlamento tira o poder dele e restaura a monarquia inglesa dentro da Inglaterra, trazendo de volta o nosso Carlos II. E aí, Carlos II ele vai ser católico, ele vai assumir o poder, aí já sai totalmente diferente dos outros dois, que eram anglicanistas. Ele vai adotar o catolicismo, dentro da Inglaterra. E aí que Carlos II vai fazer muitos acordos com a nossa França, aqui na figura de Luís XIV, né? Que era o rei Sol, que é um rei absolutista. Então, ele volta novamente com a ideia do absolutismo